Bom dia. Segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. E mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo? Ainda no terceiro diálogo, o Padre, parte 8. Diz o Padre: Permite-me então dizer-vos que, desde que os espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do espiritismo. Responde Allan Kardec: Errais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a Igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, em vez de, por isso, apedrejá-lo. Deve-se acolhê-lo como poderoso auxiliar que vem confirmar, por todas as vozes de além-túmulo, as verdades fundamentais da religião, combatidos pela incredulidade. Que o materialismo o combata, explica-se facilmente, mas que a Igreja se ligue ao materialismo contra ele é um fato menos concebível. O Cristo teria dito, teria revelado tudo? Não, visto que ele próprio disse: Eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis compreendê-las. É por isso que eu vos falo em parábolas. O Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositadamente não fez senão tocar, ou não disse senão sob a forma alegórica. Direi, sem dúvida, que a Igreja competia dar essa explicação. Mas qual delas? A romana, a grega ou as protestantes? Como não estão elas de acordo, cada uma explicaria seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria arrebanhar todos os dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam nela exertar suas paixões, enxertar suas paixões e prejuízos, não lhes quis confiar o cuidado desta nova revelação. Deu-a aos espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos, e nenhum a transforme em objeto de exploração. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não se terão apartado em coisa alguma do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados? Não se lhe tem desnaturado as palavras a fim de que possam servir de apoio à ambição e às paixões humanas, quando elas lealmente condenam isso? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos, enviados de Deus, vem chamar à estrita observância de seus preceitos aqueles que dela se arredam. Será por isso que o qualificam de obra satânica? Não é de admirar que, no começo de uma ciência, quando ainda as observações eram incompletas para muitos, tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre pontos de minúcias e não sobre o princípio fundamental. Podem constituir escolas que expliquem certos fatos a seu modo,
Porém, não são seitas, como não são os diferentes sistemas que dividem os sábios nas ciências exatas, em medicina, em física e etc. Riscai, pois, a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso. A quantas seitas não tem o cristianismo dado nascimento desde a sua origem? Porque não teve bastante poder a palavra do Cristo para impor silêncio a todas as controvérsias? Porque é ela suscetível de interpretações que ainda hoje divide os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestando-se intimamente e anatematizando-se em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade. Fraqueza dos homens, direi vós. Seja então, como quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como por encanto? Vamos à questão da utilidade. Dizeis que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ele ensina ao contrário, muito àqueles que não se limitam a um estudo superficial. Não fizesse ele mais que substituir a máxima: fora da caridade não há salvação, que reúne os homens, aquela: fora da igreja não há salvação, que divide a sua vida, já marcaria uma nova era à humanidade. Disseste que se podia passar sem ele, concordo, como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. E, entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Então, Kardec nos esclarece a utilidade e a importância do Espiritismo. Que Deus possa nos amparar a todos nós. Que nesse momento, Senhor, todos nós, humanidade, possamos compreender que precisamos respeitar uns aos outros, que precisamos saber que cada um de nós temos a nossa verdade e que temos que nos unir para atingir a verdade de nosso Pai, que é Deus. Peço, Senhor, o teu amparo para toda a humanidade. Peço, Senhor, o teu amparo para aqueles que estão em dores nesse momento, seja em qualquer parte do universo. Que eles sintam a presença de teus mensageiros, acalmando as suas dores, e nesse momento eles possam lembrar de ti, Pai, e rogar a ti ajuda, para que essa ajuda se amplie, porque eles estão se colocando favoráveis a essa ajuda. Pedimos por aqueles que alimentam ideias suicidas, que eles consigam perceber o auxílio de seus irmãos, que eles consigam perceber, observando a natureza, que tudo se encadeia e que tudo passa. Pedimos pelos nossos irmãos que se suicidaram, que nesse momento possam estar achando que não tem mais jeito. E nós dissemos: tem jeito sim.
pois Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, não mente, como diz aqui Kardec. E ele diz: batei e a porta vos abrirá. Pedi e obtereis. Então, possamos pedir, nesse momento, o amparo de nosso Pai, que é Deus. Que Deus ampare e proteja a todos nós. Graças a Deus. E mais uma vez, nós agradecemos, damos um bom dia a todos, que possamos ter uma segunda-feira cheia de realizações e amanhã retornar aqui dando continuidade às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.